Escola Sabatina começou, me encontrarei com meu Jesus. Olá, tudo bem? Vamos então para mais uma lição da Escola Sabatina. Essa lição é a lição 6, que tem como verso para memorizar João 12:32, que diz: E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. E a lição dessa semana vai falar de mais testemunhos sobre Jesus, né? Semana passada falamos um pouco sobre os samaritanos e agora nós vamos ver mais testemunhas a respeito de Jesus Cristo. A parte de sábado aqui tem como introdução que Jesus não apenas disse coisas impressionantes sobre si mesmo, sobre quem ele é e sobre quem o enviou, né? Mas ele também mostrou através de seus milagres e sinais, né? Tudo que ele realizou, ele também apontava para quem ele era. No entanto, né, essas histórias, todos esses acontecimentos, eles começam a fazer uma divisão entre o povo, né, entre aqueles que começaram a acreditar e aqueles que começaram a tramar, então, a morte de Jesus, né? Nós vamos ver nesta lição desta semana algumas pessoas que deram testemunho sobre Jesus, sobre quem realmente ele era. Humildade. João Batista testemunha novamente. Nós já falamos do testemunho de João Batista a respeito de Jesus e ele volta aqui mais uma vez em cena, né? A lição 2 descreveu como o testemunho de João levou até Jesus os primeiros discípulos, né? João, André, Pedro, Filipe e Natanael. Aí seria de se esperar que o próprio João Batista então saísse de cena, mas ele reaparece diversas vezes no Evangelho de João. A lição diz que surgiu uma discussão entre os discípulos de João Batista e um judeu a respeito da purificação, né? Eles estavam falando ali da eficácia do batismo. E aparece em cena aqui os discípulos de João dizendo o seguinte: está batizando e todos vão até ele. Estão falando aqui de Jesus, né? E a lição diz que não é difícil ler entre linhas aqui que eles estavam com inveja de Jesus por causa do mestre deles, né? De João Batista, e por causa deles mesmo. Então, eles chegaram até João ali, numa espécie de reclamação, né? Que Jesus estava batizando mais do que João Batista. E é muito fácil ceder, né, a essa informação, sentir inveja, ciúmes, talvez. Mas João não fez isso, porque ele sabia qual era a sua missão. A sua missão era preparar o caminho para o Cordeiro de Deus, para o Filho de Deus, né? E ele reafirma isso para os seus discípulos. Eles falam para os discípulos: eu não sou o Cristo, né? Eu apenas preparei o caminho, eu sou uma testemunha dele, né? E João, ele aponta então para Jesus, dizendo que ele sim era o Filho de Deus, ele era o esperado, aquele que havia de vir. João não cede às pressões para sentir inveja nesta situação, e fazendo assim, ele novamente testemunha a respeito de Jesus. Nova compreensão do Messias, né? Os judeus, eles esperavam um Messias que os libertaria de Roma, da opressão romana, né? Tendo vivido muitos anos sob opressão, acreditavam que o Messias não apenas derrubaria o Império Romano, mas estabeleceria, né, Israel como uma nação poderosa, né? Era isso que o povo esperava. E aí, quando João, né, Batista, ele vê Jesus e ele aponta para Jesus ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, agora nós vamos falar sobre o outro João, que é o João que escreveu, né, o Evangelho de João. Quando ele usa esse termo, essa expressão, elas foram mal interpretadas por muitas pessoas que foram ler o seu Evangelho depois, né? Eles não compreenderam verdadeiramente o que isso quis dizer, né? Então, João, com seu evangelho, pretendia mudar a compreensão dos judeus sobre o Messias, para que eles reconhecessem em Jesus o cumprimento das profecias, né, a respeito do rei vindouro e das suas obras. Então, Jesus, quando ele se torna o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, essa expressão que João usa em seu evangelho, era para mostrar que Jesus ia se oferecer em lugar dos pecadores, né? Ele seria o sacrifício pelos pecados do mundo. João Batista disse: eu mesmo não o conhecia.
Então, de que maneira ele reconheceu Jesus como Messias, né? Se ele também não o conhecia, como ele passou a entender quem era Jesus e apontou para ele como o Cordeiro de Deus? A resposta é que o Senhor que enviou João já lhe havia dito: aquele sobre quem você vir descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu mesmo vi e dou testemunha de que ele é o Filho de Deus. Então, o próprio Deus revelou a João quem Jesus era, que ele era o Messias. E nós temos também um outro momento, né, em que Jesus pergunta para os seus discípulos, né, o que os discípulos falam a respeito de quem Jesus era. E aí nós temos Pedro dizendo que Jesus era quem? O Filho de Deus, né? E o próprio Jesus diz que quem revelou aquilo para Pedro era o próprio Deus, né? Era algo divino, não era um ser humano que o revelou aquilo. Então, para João Batista também, quem revelou para ele foi o próprio Deus. Aceitação e rejeição. Na lição 2, que nós já estudamos, ela examinou, né, e falou um pouco da multiplicação de pães e peixes, né, registrados lá em João capítulo 6. Depois de ter alimentado de forma milagrosa, né, aquele povo, o povo também estava pronto para coroar Jesus como rei. Imagina, né, Jesus alimentar aquela multidão que estava faminta ali, multiplicando então os pães, as pessoas já estavam prontas para coroá-lo como rei, né? E Jesus explicou mais adiante por que daquela multiplicação, por que daquele sinal, daquele milagre. E ele diz: eu sou o pão da vida. Jesus explica que esse pão é a sua carne, que ele daria, né, pela vida do mundo, substituiria, né, os pecadores pela sua vida. Essa declaração abriu os olhos da multidão pelo fato de Jesus não ser um rei terrestre, não era esse o objetivo de Jesus. Ele não se encaixava nos padrões do pensamento terreno. Aquelas pessoas recusavam a conversão, o que transformaria a forma como pensavam e as levaria a reconhecer e aceitar Jesus como Messias. Jesus estava deixando claro que a obra que ele veio fazer aqui não era uma obra terrena, mas era os libertar do pecado, né? Muitos de seus discípulos o abandonaram naquele momento. Por quê? Porque as expectativas deles, né, não foram alcançadas, não era esse o objetivo daquelas pessoas. Então, muitos desistiram de seguir a Jesus. E aí, Jesus chega para os seus outros discípulos que ficaram e fala: vocês também não querem ir, né? E aí, Pedro, então, fala aquela seguinte frase que ficou muito famosa, muito poderosa, né? Dizendo para Jesus: para onde nós iremos se só o Senhor tem as palavras de vida eterna, né? E a lição, quando ela fala, né, que muitos abandonaram a Jesus, deve ter sido uma situação difícil, né? Imagina você ser abandonado. Primeiro a multidão se segue, daqui a pouco uma por uma vai saindo, vai deixando de seguir, né? É desanimador. Ao ver a multidão ir embora, Jesus ele pergunta aos seus 12, né, que ficaram, se eles também não queriam ir. E isso, então, não atrapalhou a obra de Cristo, não o fez desanimar naquilo que ele veio para fazer, né? Qualquer um de nós, humanamente falando, se passamos por uma situação assim, a gente desanima, né? De ver pessoas, de repente, ali ao nosso lado e uma por uma saindo conforme as nossas declarações, né? Os discípulos estavam com Jesus havia alguns anos, viajavam com ele, viam seus milagres, ouviam seus sermões. Sabiam por experiência própria que não existia ninguém comparável a Jesus. Tinha uma convicção de que, por mais incomuns que fossem algumas situações, aquele homem era o Messias, né? Somente depois da morte e ressurreição de Jesus é que eles começaram a entender por que Jesus veio ao mundo. Mas naquele momento, tudo que eles já haviam vivido com Jesus fizeram ele entender que aquele homem não era um homem comum. E onde eles encontrariam uma pessoa como aquela, né? E eles não desistiram de estar ao lado de Cristo. E agora nós vamos ver o testemunho do Pai. O Evangelho de João começa dizendo que a palavra, o Logos, estava com Deus, isto é, Deus o Pai. Quando a palavra se tornou carne, o Espírito Santo testemunhou sobre Jesus, repousando sobre ele em seu batismo, né? Mas o Pai também deu testemunho de Jesus durante o seu ministério terrestre. Jesus relacionou o Pai às obras e os milagres que realizava, né? Jesus sempre deixava claro que aquele milagre era porque o Pai tinha feito, o Pai o enviou. Ele sempre deixou muito claro isso, né?
ele deixou bem claro que o Pai o enviou e o testemunhou sobre Cristo, né? Muitas vezes Jesus orava ao Pai antes de realizar ali um dos seus milagres e fazendo com que assim as pessoas ouvissem a sua oração e vissem a ligação que existia entre ele e o Pai. No batismo de Jesus, o Pai e o Espírito se juntaram ao Filho para marcar esta importante ocasião, né? Que era o início do ministério de Cristo. Mas o fim do ministério de Cristo também foi marcado pela presença do Pai, né? E a hora da glória de Jesus era a cruz, né? Interessante como o momento de maior humilhação e dor do Criador era o seu momento de glória também. E o Pai também testemunha sobre isso, né? No início do seu ministério e testemunha no fim dele também. E agora nós vamos falar sobre o testemunho da multidão. E aí nós vamos ler uma seguinte declaração em João 7, 37 e 38, que diz: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva, né? João registra várias vezes que Jesus faz declarações ousadas sobre si mesmo, sobre quem ele é e o que veio fazer. Alguns diziam que Jesus era um profeta, né? Que Moisés predisse lá no Antigo Testamento. Outros pensavam que ele fosse o Cristo. Mas isso levantou o argumento de que o Messias não viria da Galileia, pois ele seria descendente de Davi e deveria nascer em Belém. Tudo isso era verdade sobre Jesus, né? Embora muitos não soubessem. Até mesmo os guardas enviados para prender Jesus ficaram impressionados com a forma com que Jesus falava, né? Os fariseus responderam aos guardas com outra pergunta. Por acaso alguma das autoridades ou algum dos fariseus creu nele? A pergunta dos fariseus deu a João a oportunidade de mencionar novamente Nicodemos. Nós já estudamos a respeito de Nicodemos, o encontro que Nicodemos teve com Jesus, e Nicodemos era um fariseu, era alguém muito influente, né? Então, sim, alguém dos fariseus creu em Jesus. Nós não sabemos exatamente o momento, né, dessa virada de chave na vida de Nicodemos, mas nós sabemos pelas escrituras que Nicodemos creu. Então, a pergunta que foi feita ali pelas autoridades romanas, né, a respeito de existir um fariseu que creu em Jesus, sim, existiu, né? Na verdade, a pergunta foi feita pelos fariseus, né? Se existiu algum fariseu ali que creu em Jesus, e Nicodemos foi esse fariseu que sim, acreditou em Jesus e teve sua vida transformada. Então, a lição dessa semana apontou para nós mais alguns testemunhos, né? Testemunho da multidão, do Pai, de João Batista novamente, né? A respeito de quem Jesus era, do que ele veio fazer e da sua autoridade como Messias, o enviado de Deus. Amém? Que você possa se aprofundar e estudar cada vez mais, né? O Evangelho de João, ele é extraordinário. Ele veio para fixar na nossa mente e na mente das pessoas daquele tempo quem Jesus era, para que as pessoas ficassem confiantes que esse Jesus que veio, morreu e ressuscitou, virá outra vez para nos levar para as moradas celestiais. Vamos orar? Senhor amado Deus, querido e santo Pai, te agradecemos por mais uma lição, te agradecemos porque o Evangelho de João tem trazido à nossa mente grandes revelações a respeito de quem Tu és, Senhor. Nós te agradecemos porque o Senhor se preocupou em fixar em nossa mente e no coração, através do Teu Santo Espírito, a revelação do Messias. Senhor, Tu és o Messias, Tu és o ungido, Tu és o enviado do Pai. Nós cremos, Senhor, que muito em breve o Senhor retornará a esta terra para nos levar para as mansões celestiais, para estarmos eternamente ao seu lado. Te agradecemos por todas as bênçãos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Continue estudando a lição, continue se empenhando em conhecer, prosseguir em conhecer a verdade da palavra de Deus. Deus abençoe você e até o próximo estudo.